O que é preciso para fazermos uma boa direção espiritual? Essa também é uma pergunta muito significativa e importante para todos nós cristãos. Então, você sabe? Se você não sabe, vem comigo. E se você sabe também, vem comigo. Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós iremos falar sobre direção espiritual. O que a gente precisa para fazer uma boa direção espiritual? Primeiro ponto é escolhermos um bom diretor espiritual. E o que de fato diferencia alguém que é um mau diretor e um bom diretor? Um bom diretor espiritual é aquele que vai ter a capacidade de te ajudar nas vias da santidade, nos caminhos ali que vai te aproximar de Deus, de fato te aproximar de Deus, que vai, ao olhar a tua alma, ao entender quem você é, possa tirar você do seu comodismo e colocar você diante da vontade de Deus. Logo, é muito importante, quando escolhermos o diretor espiritual, pelo menos aqui na nossa diocese, nós sempre vamos privilegiar os sacerdotes. Já escutei por aí que existem lugares que também se escolhem, ao invés de padres, religiosos ou seculares, se escolhem também religiosos, leigos consagrados, ou até mesmo algum leigo com uma formação e que você tem também confiança que possa te ajudar no propósito da busca de santidade. Aqui na Diocese de Petrópolis, acho que de 0 a 100%, eu acho que 100% das pessoas, ou pelo menos das pessoas que eu conheço, fazem direção espiritual com padres, com sacerdotes, religiosos ou não. Isso porque a confiança que um sacerdote tem, que nós temos diante de um sacerdote, ele é persona Christi. Ele é uma pessoa que está chamada a viver uma vida em Deus, de santidade. Não que os leigos não estejam também chamados a isso. Mas ali, quando eu estou pedindo a direção a um sacerdote, eu tenho, até pelo sacramento que o sacerdote recebeu, eu tenho ali a confiança que aquela pessoa ela vai me direcionar para o céu. É óbvio que você talvez não tenha, por exemplo, uma confiança em um sacerdote X ou Y, sei lá, por alguma situação, mas a escolha de um sacerdote, acredito que seja a melhor. Mas o seu ponto de partida, qual padre que eu vou escolher? Escolha sempre um sacerdote que você tenha a confiança e a certeza que ele vai te direcionar, vai mostrar caminhos distintos para te ajudar a se aproximar de Deus, se afastar do pecado no primeiro momento e depois as vias que você vai ter para cada vez mais estar buscando a Deus, ter um coração cada vez mais adorador e menos idólatra. Idólatra no sentido de buscar o pecado, o homem velho, tá certo? Mas um coração adorador é um coração que ama a Deus, ok? Esse é o principal ponto. O primeiro ponto é esse, então, escolher bem o sacerdote, escolher bem o diretor espiritual. Aí eu quero ler aqui dois trechos aqui, um do Catecismo da Igreja e outro de São Francisco Sales, sobre a questão ainda da escolha do sacerdote, do diretor espiritual. Os que se dedicam à direção espiritual devem ser homens de oração, humildes e caridosos, que conheçam as vias da perfeição cristã. Catecismo 2690. Depois você vai lá e dá uma olhada no catecismo. Quais são as diretrizes que o catecismo está dando em relação à direção espiritual? São Francisco Sales dizia:
Escolhei um diretor espiritual que tenha sabedoria e caridade, alguém que vos guie com humildade e paciência. Isso é muito interessante. Lá no seminário, a gente sempre ouvia: escolha um diretor espiritual que seja sábio, inteligente, porque já tem uma diferença muito grande, porque ele vai te ajudar muito. Por conta disso, um sacerdote com coração sábio, ele vai buscar na sabedoria, na inteligência, na busca de Deus, também intelectualmente, humilhar o seu coração, buscar uma vida de oração, e também ele vai desejar isso para as pessoas. Ele vai buscar para si, mas ajudar as outras pessoas a se empenharem a ser também dessa forma. Um coração cada vez mais sábio e humilde, porque ao conhecer a Deus, ele sabe quem Deus é e sabe quem si próprio é. E aí ele se humilha, um coração humilde. O segundo ponto que a gente pode falar é a questão da docilidade e a obediência espiritual. Santo Inácio de Loyola, ele vai trazer um trecho aqui sobre isso, que eu gostei muito, que separei para vocês. A docilidade, a orientação recebida é fundamental para colher frutos espirituais. Santo Inácio de Loyola dizia: a obediência ao diretor espiritual é a obediência ao próprio Cristo, pois ele age em nome dele. O catecismo reforça a importância da humildade. A docilidade ao Espírito Santo supõe humildade e confiança. Uma dica que eu anotei: seja sincero e transparente com seu diretor, sem esconder suas dificuldades ou dúvidas. Isso é muito importante. Toda vez que faço direção espiritual, eu me lembro do seminário, quando eu aprendi de fato lá a fazer direção espiritual. Lá a gente fazia semanalmente, depois de um tempo passou para quinzenal. Mas era muito bom, porque toda semana eu ia ao diretor espiritual e falava para ele quais foram as dificuldades que vivi e também quais foram as coisas boas que vivi naquela semana. É muito importante a gente entender isso, né? O diretor espiritual não é só para ouvir as nossas mazelas, é também para isso, mas é para ele entender o crescimento em virtudes também que a gente está desenvolvendo. A gente está se apaixonando por Deus, o nosso coração está cada vez menos voltado para nós mesmos ou para o pecado e mais voltado para Deus. Então é importante também entender a nossa caminhada. Mas é importante também a gente mostrar as nossas fraquezas. Eu não sei o que é mais complexo em relação à vergonha, se é se confessar ou fazer a direção espiritual. Eu acho que a direção espiritual você tem que ser mais humilde do que a confissão. Por quê? Quando você está se confessando, você não tem que dar detalhes, tá certo? Você vai lá e fala os seus pecados. Mas na direção espiritual, é bom detalhar algumas coisas, com respeito também ao sacerdote que está te escutando, mas é bom você detalhar algumas coisas, falar algumas coisas, mostrar aonde você falhou, aonde você percebeu que falhou primeiro, que aí ele vai te dar as dicas certas, tá certo? Ele vai te orientar da maneira certa, vai mostrar o caminho para você. Fala assim: olha, Léo, para esse pecado, você começou a errar nesse momento. Evita isso, 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 que você vai se livrar melhor dele. É muito interessante, porque uma vez eu ouvi de um diretor espiritual, o padre finado, padre Francisco, ele falava assim: Léo, você não tem que lutar contra o pecado, você tem que fugir dele.
Contra o pecado, precisamos ser covardes. Certo? Então, o diretor espiritual vai nos direcionando, vai nos dando caminhos para vencer também o pecado. Isso é muito importante. Vamos seguir nossa caminhada aqui. A frequência e a regularidade dos encontros. Bom, isso aqui, a questão da constância, é o diretor que vai determinar. Hoje, por exemplo, na correria do dia a dia, é mensal, né? Para mim não dá mais fazer no ritmo que eu tinha no seminário, semanal. É mensal e com muita dificuldade, porque a correria do dia a dia é muito complexa. Por exemplo, eu estava com um diretor espiritual até pouco tempo atrás, ele atendia muitas pessoas e tinha muitos compromissos. Eu tenho muitos compromissos e a gente não conseguia, às vezes, bater a agenda. Eu tive que trocar o diretor. Na verdade, estou nesse processo agora de troca de diretor espiritual, buscando um outro diretor. Já está até conversado. Eu conversei com ele, agora tem que agendar para iniciar, recomeçar nessa essa minha caminhada. Um padre aqui do meu decanato. Mas vamos lá. Seguir aqui. Aqui eu trouxe alguns trechos, Santa Teresa d'Ávila falando sobre a questão da frequência e da regularidade nos encontros das direções espirituais. A constância é fundamental para um acompanhamento eficaz. Santa Teresa d'Ávila aconselhava: mais vale um encontro frequente e breve do que raros e longos. Olha aí. É melhor, às vezes, a gente fazer uma direção ali de 5, 10 minutos do que a gente passar 1 hora, 2 horas fazendo direção e depois ficar meses sem se dirigir. É melhor coisas pontuais, constantes, do que longos e distantes. O catecismo também vai trazer um trecho aqui sobre essa questão da continuidade da busca da santidade. A vida espiritual requer perseverança e acompanhamento constante. Catecismo 2015. Tá? Depois você pega lá no catecismo. E quarto ponto, preparação e reflexão pessoal. Antes, é muito parecido com a questão da... É muito parecido com a questão da confissão. Na confissão, você vai fazer o exame de consciência, diário, ou sei lá, como que você faz. Até fiz um vídeo aqui sobre confissão, falei sobre exame de consciência. Mas você vai fazer uma preparação para fazer a sua direção espiritual. O ideal também é anotar os pontos, anota os pontos com clareza, para te ajudar na hora da direção, você ter o que falar. Mas também é importante você saber ouvir o seu diretor e anotar também aquilo que ele vai te direcionar. É muito importante você, ao anotar aquilo que é a sua própria direção, aquilo que foi dirigido para você pelo seu diretor, você tentar viver e na próxima direção espiritual você relatar aquilo, como foi aquela experiência, se você conseguiu viver ou não. Tá certo? Se você não conseguiu viver, mostre isso para o seu diretor também. Não minta, mostre isso para o seu diretor. Por exemplo, ele fez um propósito que você vai rezar o terço todos os dias. E aí você começou bem e não conseguiu no final. Você vai ter que falar isso. Por que você não conseguiu? Ah, foi procrastinação. Ah, eu tive preguiça. Ah, não, estava com minha agenda cheia. Sendo honesto, tá? Sendo honesto. E aí, leva para ele vai reorganizar com você todas as suas questões ali espirituais e voltar a caminhar. Tá certo? E aqui vamos, então, nos pontos que eu anotei sobre isso. São João da Cruz, ele vai recomendar: aproveita o tempo da direção para desnudar a tua alma e buscar a verdade de ti mesmo. Olha aí que coisa bela.
desnudar a tua alma. O profeta Joel, lá no início da quaresma, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: não rasguemos as nossas vestes, mas rasguemos o nosso coração. É isso, é esse desnudar a nossa alma, ou seja, mostrar para o seu diretor quem você é, o que você pensa, o que você sente, quais são o que te atrai, quais são os seus desejos, suas fraquezas, seus pontos fortes, mostrar quem você é. Desnudar a sua alma para que você... Olha só, São João da Cruz, vou ler novamente. Aproveita o tempo da direção para desnudar a tua alma e buscar a verdade de ti mesmo. Desnudar a tua alma de toda vaidade para restar somente a verdade de ti mesmo, sobre você mesmo. Que coisa bonita. São João da Cruz é muito, ele é muito desse, assim, dessa questão do esvaziamento para entender quem você é, para se encher da graça. É muito bom, São João da Cruz. Vamos lá. Seguindo, a oração e a vida sacramental. Bom, a direção espiritual deve estar sempre acompanhado de uma vida de oração e dos sacramentos. O Catecismo vai destacar um trecho aqui no 1116. Os sacramentos são forças que emanam do corpo de Cristo para a cura das feridas do pecado e para nos dar a vida nova em Cristo. Santa Teresa de Calcutá: sem oração e sem sacramentos, a direção espiritual torna-se estéril. Isso é verdade. Se a gente não consegue trazer a vida de oração e a vida sacramental junto com a vida, com a direção espiritual vai se tornar estéril. E é legal a gente entender uma coisa: direção espiritual não é terapia. O padre, mesmo se ele tiver formação de psicólogo, ali não é terapia. Direção espiritual é uma coisa, terapia é outra, totalmente diferente. Ambas são importantes. Ambas são muito importantes. Porém, são diferentes. Tá? A terapia vai tratar das suas emoções, dos seus sentimentos. A direção espiritual vai tratar pelo aspecto espiritual da sua vida. Da mesma maneira que você vai ao terapeuta, ele não vai te direcionar espiritualmente. Ele vai te ajudar a se conhecer a partir dos seus relatos, das suas emoções, das suas experiências, da maneira que você está enxergando a sua realidade. E ponto. Agora, o diretor espiritual, por outro lado, ele mesmo, repito, esses dias eu conversei até com o padre Jardel. Ele é, obviamente, padre, então ele é diretor, foi diretor de inúmeras outras pessoas, mas ele também ele é formado, recém-formado em psicologia. E eu perguntei para ele: padre, o povo, não estou falando do senhor, mas o povo faz confusão em relação ao diretor espiritual e ao terapeuta ou psicólogo? Ele falou assim: faz. Só que é a gente que não pode fazer. Nós precisamos ajudá-los a entender a diferença. E é isso. É bem diferente. E é sinal de fraqueza, por exemplo, fazer direção espiritual? Não. Também não é sinal de fraqueza fazer terapia. Também não é. São coisas diferentes. Nós somos formados em corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito. E aí cada uma dessas, para o médico, vai cuidar do corpo. A mente, a alma, a psique, o psicólogo, e o espírito, o sacerdote, com a direção espiritual. São três questões totalmente distintas.
que precisam ser cuidadas, tratadas, levados totalmente a sério, tá? É muito importante também a terapia. Estou falando isso porque eu conheço muitas pessoas que têm um preconceito danado com terapia. Muitos católicos falam que basta a direção espiritual, porque ainda não entendeu o que é a direção espiritual e o que é a terapia. Coisas totalmente diferentes. Ok? Vamos lá. Bom, falando aqui da vida sacramental, a direção espiritual vai nos ajudar a fecundar o nosso coração o desejo da santidade. Sem os sacramentos não tem sentido nenhum. Poxa, estou lá fazendo direção espiritual, aí eu vou, peco. E não busco o sacramento da confissão? Não tem sentido. Não busco, depois do sacramento da reconciliação, a confissão, não busco a Eucaristia, não busco ir à missa, não tem sentido nenhum. Entende? Então, o sacramento é essencial. A direção espiritual é para me ajudar a viver melhor os sacramentos. A vida sacramental, ou seja, a vida em Deus, a vida de oração e a vida sacramental. A vida em Deus. Ambos precisam andar juntos. A vida sacramental e a vida de oração com a direção espiritual. Porque senão a direção ela é estéril, não vai dar frutos. Ok? Não vai dar fruto nenhum. Seguindo, João Paulo II vai falar sobre a questão do discernimento e o crescimento espiritual. Vai falar assim: a direção espiritual é uma escola de discernimento para a vida cotidiana. E o Catecismo da Igreja vai falar assim: o discernimento dos caminhos que conduzem ao amor e à verdade é um processo contínuo e exigente. A questão do discernimento e o crescimento espiritual é algo constante. São João Paulo II aponta, né, que a gente precisa buscar o Espírito Santo na vida cotidiana para entender de fato que a vida em Deus é uma vida que precisa ser constante, levada a sério. E a direção espiritual também. Escolha bem seu diretor espiritual, seja constante com ele, seja sincero com ele, verdadeiro com ele, humilde com ele, não esconda nada. O que está na direção espiritual, se você faz isso com o sacerdote, vai morrer com ele. Ele não vai abrir. É o teu fórum interno, fórum íntimo. Ele vai guardar com ele. Melhor, ele não vai guardar. Ele não vai ficar lembrando daquilo. Tem muita coisa melhor para fazer. Tá certo? Então, ele vai utilizar das suas informações que você deu no momento propício da direção espiritual. Ok? Beleza? E para a gente concluir, São Padre Pio, ele vai falar em relação ao tema: aquele que tem um bom diretor espiritual tem um guia seguro para o céu. São Padre Pio de Pietrelcina. E assim eu encerro uma frase desse santo maravilhoso. Trouxe aqui também só santo bom, né? Ó, São Padre Pio, São João da Cruz, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá. Qual mais? Se você lembrar, coloca aí. São João da Cruz, já falei. A Santa Teresa d'Ávila e Santo Inácio de Loyola. Rapaz, olha aí, tá vendo? Espero que você tenha gostado. Fiz com carinho, pensando em você e pensando nesse crescimento da tua alma, da minha alma, para que nós possamos nos encontrar com Deus. Ainda estamos na quaresma, você possa utilizar esse tempo para se converter, abrir o seu coração, dilatar o seu coração para o amor de Deus. Tá bom? Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo para tantas outras pessoas. E também, por favor, divulgue esse vídeo. Divulgue, mas com toda a força do mundo. E observe,
Se aqui embaixo estiver escrito inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito. Mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Então, inscreva-se, ajude esse canal, para que esse canal possa crescer cada vez mais. Tem tanta coisa boa na internet, mas tem muitas coisas que não são tão boas. Estou aqui tentando levar um pouco da palavra de Deus e daquilo que a igreja ensina para os vossos corações e isso possa fecundar. Muito obrigado. Esse é o canal Na Leitura. Fique com Deus. Tchau, tchau.